Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker, bem-vindos a mais um Rotina de Estudos parte 3 ou algo do gênero, porque as perguntas que vocês mandaram aqui têm a ver com esses dois programas que eu fiz anteriormente falando sobre rotina de estudos. Então, sem mais delongas, porque estamos no meio da Copa do Mundo, tem jogo de futebol daqui a pouco, a gente está assistindo todos os jogos ou tentando, porque no final a gente trabalha e aí não dá pra ver tudo, mas a gente vê alguns dos principais. Então vamos lá, o César pergunta se eu me considero alguém cuja vocação é a intelectual. Não, eu não me considero porque eu sou burro pra cacete, essa que é a verdade, assim. Eu sou um ignorante e que tento minimamente estudar um pouco, aprender um pouco mais aqui e ali, mas confesso que às vezes eu tenho que ler muito, estudar muito, conversar muito com meus amigos para aprender alguma coisa. Se eu tivesse uma vocação intelectual, provavelmente eu teria seguido como meu amigo aí, o Gabriel Ferreira, uma carreira acadêmica, ou então escrito livros seriamente, como o Martin Vasquez ou Francisco Ratz fazem, e o máximo que eu consigo fazer são os programas de YouTube aqui que vocês assistem, galera. Então assim, não, minha vocação não é intelectual, infelizmente. Minha vocação talvez seja um entretenimento barato, no fundo é isso. Brasília Nativa agradece pelas dicas, eu agradeço pela audiência. O Miller McNay pergunta minha opinião sobre a cena grunge de Seattle, se eu curto as bandas, se sim, qual você mais gosta. Cara, é engraçado, né? Eu vivi a época, eu já era um pouco ali, velho, já, ali nos anos 90, e eu lembro do surgimento de Seattle, da explosão, de toda aquela coisa, e como um cara de uma geração um pouco diferente, que pegou outras influências, eu tinha um estranhamento inicialmente com a cena de Seattle, mas respeitava e gostava muito de algumas bandas, em especial Soundgarden e Alice in Chains. Com o tempo e com a idade, olha só, eu fui passando a gostar muito do Nirvana e adoro Pearl Jam também e tal, acho incrível a banda Screaming Trees, é uma baita banda. Eu sempre fui muito fã do Mark Lanegan, que é um cara que surge dessa cena de Seattle. Acho uma cena que fantástica, criativa, que renovou muita coisa daquilo que a gente entende como rock, como som pesado, rock and roll e tal, só que infelizmente tanto quanto trágica, né? Porque o Cobain se matou, o Len Stanley, antigo vocalista da Alice in Chains, morreu de overdose. Recentemente, aí nos últimos anos, a gente teve o Chris Cornell do Soundgarden que morreu, e tudo isso lá atrás. Você tem também outras histórias aí do pessoal que morreu tragicamente aí dessa geração toda, né? E tudo começa com a Mother Love Bone, né? Cujo vocalista também morreu na época já e que causou toda essa explosão dessas bandas no final das contas. Mas eu gosto muito da cena, acho extremamente criativa, acho importantíssima pro rock, obviamente, e que mostrou que ainda era possível ser pesado, ser radical, ser dangerous, perigoso, assim, né? A música podia ser aquilo lá, ter um limite de risco, assim, tanto que esses caras tudo morreram. Eu acho incrível essa fase do rock. O W84 pergunta se eu gosto do Jodorowsky e qual a sua opinião sobre os trabalhos dele, tanto no cinema como nos quadrinhos. Cara, eu gosto muito do Jodorowsky. Eu vou confessar que talvez eu não seja o maior fã, assim, do estilo, aquela coisa muito psicodélica, muito estranhamento e tal, bem europeia também, mas eu gosto muito dele, assim, acho incrível o trabalho dele. Em Cal é fabuloso. Como eu falei, pode não ser uma coisa que está muito no meu dia a dia, assim, que eu fico lá o tempo todo quebrando a cabeça. Eu sei que tem caras que são muito mais obcecados do que eu, mas eu gosto bastante dele, assim, acho que o pessoal tem que conhecer mais e assistir mais. E aí o W84 manda um abraço e pede para eu continuar com esse trabalho que fala sobre obras e atores diversos do universo cultural, tanto da cultura pop quanto da cultura erudita. Tudo depende de vocês. Se vocês continuarem assistindo esse programa, eu continuo fazendo. O Paulo Silas, aí ele fala: o vídeo chegou bem na hora em que arrumava a estante dos livros. Perfeito. Minha sugestão é que faça um vídeo ou uma dica expressa para quem deseja apreciar ainda mais o velho Dylan, com suas influências, discografia, bibliografia, etc. Paulo, tem dois programas que eu fiz sobre o Dylan aqui, falando sobre a música romântica, as músicas de amor de Bob Dylan e tal, alguma coisa assim. Eu
vou colocar no link ali, porque agora eu mesmo esqueci o nome direito do programa, que são 2 programas que eu tento abordar a obra do Dylan, especialmente para iniciantes que não conhecem muito, através das canções de amor do Bob Dylan. A sugestão está anotada. Às vezes eu me pego um pouco assim na dúvida de fazer um programa desses, porque caras como Bob Dylan já tem tanta informação na internet, já tem tanta coisa feita, publicada, falada sobre uns caras desse, que meu medo é ser redundante e falar mais do mesmo. Então, na verdade, o que me falta para fazer um programa mais amplo sobre o Dylan é, de repente, encontrar o tom certo, a chave certa. O que eu vou falar de diferente, que permita que as pessoas conheçam um Dylan que normalmente não é comentado. Então, eu acho que eu ainda tenho muito o que pensar para tentar conseguir fazer um programa desse, mas tenta assistir esses 2 programas aí, acho que vale a pena. E eu vou pegar aqui 2 livros, pelo menos, que acho que valem a pena para vocês começarem aí, quem quiser conhecer um pouco mais do Dylan. Infelizmente são livros que acho que não tem nacional, só tem importados. Vou pegar aqui, peraí. O primeiro deles é esse aqui, o Dylan's Goes Electric, que fala especificamente sobre quando Bob Dylan faz a sua transição de um cantor folk de protesto para voltar a ser um rocker, um rock and roller, e faz as suas apresentações com a guitarra elétrica, que causa um grande rebuliço, um terremoto na cultura pop americana dos anos 60. Esse livro é incrível para mostrar como o Dylan sempre foi um cara que nunca ligou muito para o que os fãs queriam, ele estava preocupado com o que ele queria fazer como artista. O Dylan's Visions of Sin, do Christopher Ricks. Esse aqui talvez seja o principal livro sobre a obra do Bob Dylan, sobre as influências do Bob Dylan, e que talvez seja também o livro que deu o Nobel para o Dylan. O Hicks é um acadêmico seríssimo de literatura inglesa, e aqui ele mostra pra gente todas as influências do Dylan, do campo literário principalmente, e aí com certeza esse aqui foi um dos livros que marcou definitivamente o Dylan como um cara a ser estudado nas academias anglo-americanas, e com certeza os caras, quando deram o Nobel para ele, tinham esse livro aqui na cabeça. E por fim, esse livro aqui do Michael Gray, Song and Dance Man, The Art of Bob Dylan. Essa aqui é a 3ª versão desse livro, ele vai sempre publicando de anos em anos esse livro. E aqui, basicamente, cara, essa aqui é uma grande enciclopédia cultural sobre o Bob Dylan, onde fala sobre as influências musicais, literárias, eclesiásticas, espirituais do Bob Dylan. Isso aqui é absolutamente fenomenal. Se você tiver dinheiro e conseguir comprar, compre, porque vale muito a pena. Então, as dicas sobre o Dylan seriam essas, tá? Pelo menos esses 3. Vamos continuar aqui as perguntas de vocês. O Lim Nassid. Jill, sem perguntas, mas para contrapor as críticas mencionadas ao fim do vídeo. No vídeo passado eu fiz um comentário aí do pessoal que fica aqui, vem aqui. Não é nem que faz crítica, sabe? Que vem meio que gratuitamente, meio que querer ofender, querer falar bosta, assim. Você é um cara que eu admiro bastante. Foi apresentado e continua sendo a muitos autores, artistas maravilhosos que você mencionou aqui no Bunker. É uma enorme sorte para nós que você continue gravando. Abraços. Cara, muito obrigado por acompanhar o canal, muito obrigado por entender que é um canal, acima de tudo, de divulgação cultural. Não estou aqui querendo me divulgar, eu quero mostrar o que tem de coisas boas sendo feitas e que foram feitas, e agradeço demais o comentário. Obrigado mesmo. Às vezes a gente fica meio... se apega, né, aos comentários mais negativos e tal, que é meio natural, mas eu, como falei, uma das maneiras de lidar com isso aqui é simplesmente ignorar. O Leonardo pergunta se eu gostou do Evangelion, é uma boa parábola pós-moderna. Cara, teve um momento que eu estava assistindo os Evangelions e tal, eu meio que perdi o rumo, assim, eu dei uma cansada, porque, sei lá, acho que eu fui tentar assistir tudo meio que de uma vez, devia ter dado mais um tempo. É muito cabeção, né, muito viagem, assim, então eu fiquei meio cansado em determinado momento. E aí, na época também, eu estava revendo o Cowboy Bebop, aí eu terminei me envolvendo mais com o Cowboy Bebop e tal. Eu preciso retomar o Evangelion, eu prometo retomar o Evangelion em algum momento aí de 2023 e fazer mais comentários. Se é uma boa parábola pós-moderna, aparentemente sim. Aguardem, eu ainda vou assistir até o final. Deixa eu ver o que mais tem. Aqui.
Tarará. Tem um que conservadorismo 2018. Estou retomando meus estudos, parabéns pelo canal. Retome com fé, com seriedade e obrigado, cara. Deixa eu ver aqui. E a Mayara faz um comentário muito bom. Muito obrigado, Mayara, pelo seu pequeno comentário aqui. Então, gente, eu acho que foi isso. Se vocês quiserem mandar mais perguntas aí, façam perguntas, façam seus comentários, porque é muito importante. Até por esse momento, como eu tenho explicado aqui, eu ainda estou articulando outras coisas, pensando em outros programas, pensando em temas que eu posso tratar aqui. Então, por enquanto, eu vou fazendo esses bate-papos com vocês. Espero que não estejam chateados por eu estar fazendo isso, não o outro lado do bunker, né, que é o lado de produzir aqueles programas mais culturais, pequenos documentários que eu brinco assim, micro documentários. Então, espero que vocês estejam gostando. No mais, por favor, fiquem aí com as suas famílias, aproveitem este final de ano. Está aí, já estamos entrando numa das fases mais legais do ano para mim, que eu adoro, que é o Natal. Esse Natal que vem embolado com Copa do Mundo, uma coisa muito doida, mas é um bom momento para a gente ir meditando um pouco sobre a vida, repensando algumas coisas da vida, e é isso, né? Vamos lá, fiquem bem e cuidem-se muito bem. Semana que vem tem mais programa do Bunker, semana que vem aguardo perguntas de vocês, e vamos ver se a gente consegue fazer uma live. Eu tô querendo fazer uma live sobre a Copa do Mundo, para comentar a Copa, comentar a questão do futebol, a influência do futebol na cultura brasileira. Convidei o Fábio Silvestre Cardoso, mas o passe dele tá meio alto, né? Sabe como é que é? Então ele tá meio assim, não sei se eu quero falar sobre isso ou não, tal. Enfim, vamos ver se sai alguma coisa assim. Obviamente essa live seria antes do final da Copa do Mundo, que a gente espera que o Brasil chegue lá até o final da Copa do Mundo. Mas muitas surpresas. Hoje a Alemanha perdeu do Japão, teve outro dia que a Argentina perdeu da Arábia Saudita. Então essa Copa tá bem divertida. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.